Olá, bom dia, seja bem-vindo com você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças-feiras nós estamos aqui para falar sobre como você vai multiplicar os resultados da sua empresa. Hoje vai ser uma live muito especial, a gente vai falar sobre marketing e vendas para crescimento de pequenos negócios. E a minha convidada mais do que especial é a Stephanie Rodrigues. Ela é dona da Pimentas, uma agência de marketing que ajuda micro e pequenos empresários a crescerem os seus negócios, a terem resultados para os seus negócios por meio de marketing, né? Por meio de marketing tanto digital quanto promocional. Vai sendo bem-vindo aí. Daqui a pouquinho ela aparece, a nossa querida Stephanie. E todas as terças-feiras eu tô aqui para te ajudar a multiplicar os resultados do seu negócio, né? Gente, mas por que, Camila? Como é que se trata disso, né? O que é a multiplicação dos resultados do seu negócio? Quem é você? Gente, assim, além da minha história, ela vinha originalmente do marketing, da formação em marketing, formação em publicidade, pós-graduação em marketing e tal. Se você conhece a rede franquia Sushi Louco, fui eu que estruturei o departamento de marketing daquela empresa lá em 2010, quando começou o franqueamento de fato, com a abertura das lojas. Na época só tinha 2 lojinhas próprias, um faturamento médio mensal de R$50 mil. Eram pequenos negócios, mas já foi criado com a intenção de expandir por meio de franquias, né? E eu entrei para justamente estruturar esse departamento. Eu era gerente de marketing, mas a única pessoa que eu gerenciava era a mim mesma, não tinha ninguém naquela época. O início dos negócios, nossos pequenos inícios, nossos primeiros passos realmente são assim, mas com uma mentalidade já de crescimento, de fazer aquele negócio expandir. E ali em 2010 eu entrei como gerente de marketing, em 2013 a gente já tinha até me tornado sócia da franqueadora, né? E gerente geral, atuação como presidente, como CEO. Em 2016, 2015, a gente já estava com 46 lojas em 8 estados, faturamento de 50 milhões por ano. Então, esse tipo de negócio nem se tornou um grande negócio, isso é a estatura, né, o porte de um médio negócio, especialmente da franqueadora. Mas ele é possível por meio de ações de marketing, ações comerciais, ações de vendas, formatação de um negócio que realmente faça sentido. Então, se você hoje é um pequeno negócio e tem intenção de expandir, eu te digo com certeza absoluta, com conhecimento de causa, que isso é perfeitamente possível. Então, depois disso, o mundo mudou muito, a gente tem trabalhado muito mais com marketing digital por meio de ações digitais. Mas as pessoas ainda querem as experiências físicas, né? Hoje não se faz mais divisão do universo digital para o universo físico. A gente tem, na verdade, a junção das duas coisas. Enquanto você tá lá, olha ela aí, entrou com Pimenta Divulgação. Você tem hoje aí a questão de a pessoa, ela tá lá, vai até a sua loja, vamos supor, e vai ter uma experiência com seus produtos e serviços, mas ela já pega o celular e já começa ali, né? Filmar, tirar foto, registrar tudo, jogando aquela experiência para o online. E a pessoa que está no online vai percebendo aquela experiência, a percepção daquela pessoa que ela segue e fica com vontade de ir no físico também. E aí fica aquela interação entre as duas coisas. Não existe mais essa divisão. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, especialmente você que está no pequeno negócio. Já vou chamar aqui a Stephanie. Vamos lá, minha amiga. Stephanie. Chamada. Ela que tem uma super experiência aí há muitos anos, viu? Stephanie, a gente já tentou uma parceria há muito tempo atrás e depois a gente... Opa! Oi, gata! Oi, Lorata! tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bom dia, gente. Bom dia, Camila. Bom É um dia! prazer estar aqui compartilhando conhecimento mais uma vez com vocês. Obrigada, gatinha. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Acho que você nunca recusou nenhum convite assim que eu tenho te feito. Então Estou eu te sempre aqui à agradeço demais. disposição. Gente, essa é verdade, viu? A Stephanie tem uma pessoa que é disponível para ajudar, é ela. Já conheço ela tem alguns anos aí, não é só comigo, mas pelas histórias, né, Stephanie? De ajudar as pessoas, ajudar seus clientes. Até o tipo de negócio que a Stephanie tem, ela vai contar um pouquinho aí pra gente, é justamente essa vontade de ajudar o micro e o pequeno negócio, o micro e o pequeno empreendedor a crescer mesmo. Então, ela não é uma pessoa focada em ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência do trabalho. Ela é focada em ajudar as pessoas. Minha amiga, então vamos lá. Primeiro eu quero te convidar a compartilhar essa live aí, todo mundo pegar esse aviãozinho que conhece pequenos negócios,
e a gente compartilhar com os nossos amigos, com quem nos segue também, para que tenham acesso a esse conteúdo, né, gente? Muita gente precisa saber um pouco mais sobre marketing e vendas e nós podemos ajudar essas pessoas. Então, vou convidar todo mundo aí a mandar também. Também estou convidando aqui. Ótimo, eu também tô. Várias pessoas. Mandei no grupo da equipe, Luana. É engraçado que quando eu faço as lives com os meus convidados, aí tem gente do Brasil inteiro, né? Vai chegando o povo mandando para um pessoal muito, muito massa. Que vai conhecendo, vai agradecendo depois por ter recebido o conteúdo. Mas, minha amiga, vamos começar aí. Conta aí, se apresenta para os meus seguidores, para a galera que está nos assistindo. Quem é você? O que que você faz? Obrigada, Luana. Bom dia. Então, gente, eu sou a Stephanie, né? Eu sou proprietária da Pimentas, é uma empresa de marketing para pequenas e microempresas. Nós já estamos no mercado há fazer 9 anos, agora em janeiro. Um dos nossos diferenciais é que a nossa empresa ela é toda home office. Então, a equipe ela trabalha de casa e presta o serviço, né? Também temos a bandeira de mães que têm filhos, que trabalham dentro de casa e ainda tem oportunidade e tempo de qualidade para ficar com a família, com os filhos, acompanhar na escola. Temos também como diferencial que o nosso marketing hoje, ele é um marketing bem mais barato do que das agências e nós trabalhamos com contratos a partir de 30 dias, enquanto geralmente agências de marketing trabalham com contratos de 1 ano. E é um marketing humanizado, a gente faz o possível para levar e a pessoa entender que está falando com um ser humano, que ali por detrás, por exemplo, daquele Instagram ou do Google, existe uma pessoa e não apenas uma máquina ou um robô. Então, esses são os principais diferenciais nossos. A empresa surgiu com uma panfletagem no Sudoeste, era uma panfletagem com abordagem, e tem 4 anos que a gente está com a parte do marketing online também. Hoje eu tenho a Patrícia, que também é minha sócia, e a gente tem uma cartela de 300 clientes, sendo que no mensal estamos com uma média de 70 clientes. É isso. Uau, minha amiga. Os olhos chegam a brilhar, né? Que eu amo tanto que eu faço que os olhos vão brilhar. Faz plim-plim, né? Você falou que são 9 anos de empresa. Agora em janeiro faz 9 anos já. Show. E começou com a panfletagem, com a abordagem, né? Isso, a empresa surgiu de uma oportunidade. Eu sempre quis ter uma agência, eu não sabia do que ia ser. Na época da faculdade, minhas amigas falavam que queriam estudar para concurso. E eu falava, não, eu vou ter uma empresa, vou ser empresária, vou ter uma agência, não sei de que vai ser. E aí a Pimenta surgiu de uma oportunidade, de uma necessidade. Uma amiga tinha uma clínica de estética, me chamou para trabalhar na clínica dela, eu fui. E aí lá dentro eu falei, não, roda uns panfletos que eu vou para a rua entregar. E aí fazia a abordagem, entregava, conversava com as pessoas. Os outros comerciantes começaram pedindo para fazer para eles também. E aí a empresa foi crescendo, crescendo. E aí, graças a Deus, estamos aí. Show! Ó, desejar bom dia aqui pro pessoal da LP Softex, senhora Érica, Tânia, Denis, Suelen, Amor de Bicho, Patrícia, Jeová, Luana, Gabriela. Caramba, é muita gente. Sejam bem-vindos, pessoal. Fique à vontade para fazer comentários. Perguntar, tá bom? Ó, Bruce também acabou de entrar, Evelyn, sejam bem-vindos, façam suas perguntas, aproveitem, porque a Stephanie tem muito para compartilhar aqui com a gente sobre o pessoal que está querendo crescer. Stephanie, deixa eu te falar, você teve a oportunidade, então, de pegar no início, especialmente no início ali, não eram grandes negócios, não eram aqueles negócios pequenininhos. Você já pegou negócios maiores, empresas maiores, né? E hoje você trabalha com micro e pequenos. Qual a diferença que você vê assim na abordagem dos micro e pequenos negócios para os grandes negócios, do ponto de vista de marketing, de vendas? Qual que é a tua percepção? Perfeito. Então, na Pimentas a gente tem alguns fundamentos, como por exemplo, o pequeno e o micro, a gente trabalha com autônomo, pequeno e micro. Então tem até aquele que ainda nem abriu o negócio, mas ele já trabalha ali no amadorismo e ele quer profissionalizar, a gente já pega ele como cliente também. O pequeno e o micro, eu via que eles tinham muitas dificuldades de encontrar uma agência que eles dessem conta de pagar. Então, o primeiro momento era o financeiro.
Num segundo momento, é entrar dentro da realidade deles. Então, por exemplo, eu tenho um negócio, eu preciso atingir o meu público final, mas muitas vezes eu não sei nem explicar o que eu faço e para quem. Então, hoje, eu vejo quando eu pego um cliente novo, geralmente, que no pessoalmente, ali no boca a boca, ele consegue divulgar o negócio dele muito bem. Ele sabe falar o que ele faz, o que ele resolve, como ele faz, mas na hora de levar ali para o digital, ele não consegue verbalizar isso. Então, acaba que as pessoas entram, por exemplo, na rede social dele e nem entendem o que ele faz, nem aonde ele atende, nem para quem ele atende. Então, a gente hoje, graças a Deus, na empresa, a gente tem essa concepção e essa liberdade de falar para o cliente, olha, o seu negócio a gente pode abordar assim, assim, assado. A gente pode falar que o seu negócio, ele é isso, isso, isso e para isso. Então, é o que a gente chama, de, por exemplo, de presença online, que é incluir o cliente dentro do Instagram, Facebook e Google Meu Negócio de forma comercial e profissional. O áudio tá bom ou tá atrapalhando? Tem um som no fundo, eu consigo ouvir. O pessoal quiser dar um feedback aí? Tá. Aí o que acontece? Quando a gente consegue verbalizar o cliente, falar o que ele faz, levar para as pessoas isso dentro do online, com certeza ele vai ter mais sucesso e vai aumentar as vendas dele. Por quê? Porque imagina, se quando você fala com uma pessoa no boca a boca, imagina ali no seu Instagram se você tem só 100 seguidores. Você está repetindo o que você fala no presencial para uma pessoa, mas no digital você está levando para 100 pessoas. Então o alcance ele é muito grande. E aí é isso que a gente tenta fazer com a pequena, o micro e o autônomo. Inserir ele dentro do Google Meu Negócio, que as pessoas, muita gente ainda não sabe o que é o Google, o que o Google Meu Negócio oferece. Por exemplo, quando eu conheci o Google Meu Negócio, eu falei, gente, isso é fantástico. Eu fui conhecer o Google depois de 5 anos de empresa. E eu falei assim, essa ferramenta ela é gratuita e as pessoas não sabem que ela existe e o potencial que ela tem. E hoje a gente já consegue configurar uma empresa dentro do Google Meu Negócio, colocar palavras-chave, as fotos renomeadas, tudo que é necessário para que a pessoa seja encontrada na primeira página do Google de forma orgânica, sem precisar pagar por isso. E aí é isso que a gente consegue fazer. Ótimo. Então, olha só, principalmente o pessoal que é pequeno ainda está querendo crescer, quer multiplicar os resultados do negócio. Eu quero só enfatizar aqui, Stephanie, para ficar bem claro para o pessoal. Se você parar para pensar, os grandes negócios, eles comunicam com clareza quem eles são, o que eles fazem, quem é o público-alvo deles, e eles fazem isso de uma forma grande, né? Para muitas pessoas. Através das grandes mídias. Das grandes mídias, eles não fazem só outdoor, rádio, TV, né? Campanhas de panfletagem ali do ano inteiro. Isso, e aí, exatamente. Quando a gente é pequeno, eu entendo que a gente, para ser grande, a gente tem que começar a pensar como grande ainda sendo pequeno. Porque não tem como a gente esperar crescer, nossos resultados crescerem, que aí a gente se tornou grande. Não, a gente primeiro pensa como gente grande, começa a agir como gente grande, e aí os resultados são de gente grande, de uma empresa grande. Então, pega essa sacada, galera. As grandes empresas, elas têm um foco em se comunicar quem são, o que fazem, por que fazem, para quem fazem, em grandes mídias de grandes massas, igual a Stephanie falou. Quando a gente está falando só 1 a 1, poxa, você tem uma quantidade de tempo limitado ali. Cada cliente que você vai atender vai demorar 20 minutos ou então até 1 hora. Imagina, você em 8 horas vai conseguir falar com 8 pessoas? É muito pouca gente, né? Aqui a gente já bateu 20 pessoas, 10 pessoas, 13 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas. Isso ao longo do tempo. Quantas pessoas estão conseguindo compreender e tem muitas informações? Fora que essa live aqui vai ficar gravada, vão ter mais não sei quantas visualizações. Eu vou jogar para o YouTube, vai ter mais visualizações ainda. E as pessoas vão conhecer a Stephanie, a Pimentas e o trabalho dela. Vão conhecer a Camila Abidão e o meu trabalho, né? E aí a gente vai conseguir divulgar para muito mais pessoas. O que é que impede você hoje de entrar nas redes sociais, entrar em mídias de grandes massas e engraçado, né? De grandes massas não, de grande alcance, e muitas vezes são mídias gratuitas, são canais gratuitos. Então tem o Google Meu Negócio, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem o TikTok, você tem tantos canais, né? Dependendo do seu negócio, você tem o LinkedIn, você tem o Pinterest, você tem um site. Tudo isso são canais gratuitos que, claro, você precisa ter o conhecimento de como utilizá-los. Você precisa ter a estratégia adequada de como utilizá-los. Então, a grande sacada é
visualizar que você precisa estar buscar atingir o máximo de pessoas possível. Eu vi, Stephanie, uma moça falando o seguinte: tem muita gente que fica zoando ela, principalmente no início zoava ela falando assim: o quê? Você vai aparecer na internet? O quê? Vai ter quantas pessoas na sua live? 10 pessoas? Ela falou, pô, 10 pessoas é mais que uma reunião. Se eu atender 30 pessoas, é uma sala de aula. Se eu tiver 100 visualizações, eu já atingi uma plateia. Quando é que eu vou conseguir fazer isso ao longo de um tempo? Entendeu? Não vou. Então, você hoje tem a oportunidade disso. Só que uma coisa que a Stephanie falou aqui no início, que me chamou muita atenção, Stephanie, foi o fato que você falou da falta de clareza, né? A falta de clareza que o micro e o pequeno negócio tem de expressar quem são. No 1 a 1 fazem, mas na hora de fazer para grandes pessoas, para um grande volume de pessoas, não consegue fazer. Qual que é a diferença, afinal de contas? Por que no 1 a 1 dá conta e quando vai falar com muita gente não dá conta? Qual é o ponto-chave de virada aí para poder falar com muita gente? Então, isso é muito complexo, né, Camila? Assim, não é tão simples, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Por exemplo, inclusive a Luana mandou aqui uma pergunta que casa muito bem com isso que você falou. Ela perguntou assim: qual a melhor forma de lidar com um cliente que tem medo de crescer? Vale a pena insistir ou espera o tempo dele? Então, tem muitos clientes que chegam até mim que eles estão acostumados ali com aquela forma antiga ali de trabalho, boca a boca, a loja aberta, esperar o cliente vir até a loja dele, não sei o quê. Aí quando fala do digital, eu vou ter que aparecer, eu vou me expor, insegurança. Tanto às vezes insegurança com a própria pessoa, como também com o negócio. Isso aí vai ter fraude, vai ter roubo. Pessoas geralmente mais idosas têm ainda esse medo da internet, né? Então, acaba que é uma série de fatores. E aí, o que a gente tem que explicar? A primeira coisa, quando eu apresento a Pimentas para o cliente, eu gosto muito de contar o case de sucesso da Pimentas. Que é assim, durante 5 anos, a minha empresa ela foi estabilizada com um faturamento na época de R$ 5.000, era somente a panfletagem. E por causa disso, eu tinha mais 3 empresas para não passar fome e me manter. Depois, quando eu fiz a mentoria com a Kênia, que é minha mentora, e eu descobri o que era ser uma empresária, eu deixei de ser uma empreendedora e virei empresária. Qual é a diferença? O empreendedor, ele tá ali todo dia, na labuta, ele só consegue pensar assim. Executa, faz, executa. O empresário, ele já vê como um todo. Então, ele vê expansão de crescimento, delegar, oportunidades, aumentar case de sucesso, portfólios, até virar um case de sucesso. Quando eu consegui virar uma empresária, eu consegui delegar e aumentar a minha equipe. Hoje, na Pimentas, a gente tem uma equipe de 9 pessoas. São 9 famílias ali que a gente consegue manter com a empresa. E no primeiro ano, eu consegui quadruplicar o faturamento da empresa, o que foi muito bom. Ano passado, de pandemia, primeiro ano depois da mentoria, né, quando a empresa tinha 6 anos. Ano passado, foi o ano de pandemia, a gente ainda consegue manter o faturamento estável, não tivemos queda. E esse ano eu dupliquei novamente. Então, por exemplo, se há 3 anos atrás eu faturava 5 mil, hoje a gente consegue faturar 45 mil. É um crescimento muito grande, né? Então, eu gosto de falar isso para o cliente. Só que para isso dar certo, você tem que dar o primeiro passo. E aí, na Pimentas, a gente trabalha a partir de um serviço. Então, se o cliente quer contratar um cartão virtual, ele contrata um cartão virtual. Se ele quer virar um cliente mensal, fazer gestão de rede social, tráfego pago, a gente faz também. Então, assim, e se ele acha que não é o momento dele de investir, tudo bem também. Eu alimento ele com conteúdo gratuito através da nossa lista de transmissão, através das redes sociais. E querendo ou não, eu estou ali ajudando ele no dia a dia, a empresa, no que ele precisa, a gente ajuda. Então, o que a gente precisa despertar primeiro é a mentalidade da pessoa. Então, por exemplo, eu já estou há 10 anos faturando isso, a minha empresa não cresce, ou agora aumentou tudo, ou eu fecho, ou eu aumento o preço de tudo e vai diminuir meus clientes. Então, sempre a gente buscar alternativas, porque as alternativas existem. Só que você tem que estar disposto. E aí, às vezes, eu falo para o cliente, olha, você vai fazer um investimento inicial de R$ 300. Mas hoje eu não tenho R$ 300. Ok, você não tem. Mas e se você cortar de alguma coisa? Por exemplo, quando eu conheci a minha mentora, ela falou assim, por que você tem esse tanto de empresa? Aí eu falei, uma para pagar minhas contas, a outra é para eu poder pagar meu sushi todo mês. Ela falou, cara, eu não acredito nisso. Ela falou, quando você focar na sua empresa e você entender que é dela que você vai crescer, você pode ir no sushi todos os dias que você quiser. Então,
Quando eu consegui mudar essa mentalidade, realmente a empresa cresceu. E assim, no início vai precisar de fim de semana, vai precisar trabalhar à noite, vai precisar de muitas coisas. E até você conseguir chegar ali no nível que você consegue relaxar um pouquinho mais, mas que você tem uma equipe grande que você consegue delegar e você só acompanha o processo. Você fala muito bem sobre isso, né? Você fala muito bem. O sucesso da empresa é justamente delegar e você acompanhar o que está sendo feito, né? Então, para o pequeno e para o micro, eu vejo que muitas vezes o que falta neles é ter essa chave virada, essa mentalidade, entendeu? Esse giro mesmo. Tipo, cara, tá na hora de eu fazer. O Leandro Souza, que é um cliente nosso da LP, ele tá com a Pimentas há 8 anos, desde que surgiu a Pimentas. Ele entrou com a Ornamento, que era uma empresa de móveis planejados. A gente conheceu ele fazendo panfletagem no Sudoeste, né? Porque ele tinha um showroom lá. E ele contratou, na época, eu e a minha irmã, que era a Sani, a gente fazia a panfletagem, para panfletar para ele no início do Noroeste, quando surgiu o Noroeste. Então, os prédios ainda estavam no chão e a gente estava lá panfletando debaixo das portas, correndo risco de ser presa. Depois, a gente fez para ele o Parque Sul. E aí, quando ele viu, ele falou, cara, deu muito certo, fez muito clientes lá no Noroeste, no Parque Sul, mas agora eu não estou conseguindo mais atingir esse público. E agora? Foi quando eu entrei para o digital. Falei, Leandro, vamos entrar para o digital, vamos arrumar sua rede social, vamos arrumar seu Google, vamos fazer um site. E aí eu falei, me dá só uma chance. E ele deu a chance. E hoje ele é um cliente nosso mensal de gestão de redes sociais e um cliente de tráfego pago. Por exemplo, ele investe R$600 em patrocinado no Google. Geralmente, agências de marketing só trabalham com patrocinados a partir de R$1.000, R$2.000. Na Pimentas, a gente tem cliente que investe R$300 por mês em Google Ads, que é o tráfego pago. E ainda assim tem resultado. E tá 1 ano investindo R$300. A gente fala para ele aumentar, ele não, eu estou satisfeito com o que está me dando de resultado. E aí depois o Leandro trouxe a outra empresa dele, que é a LP. E aí agora a gente começou a parte do patrocinado dele dentro do Face e do Insta. Ele pagou R$450 por mês, se eu não me engano, para patrocinar. E a gente conseguiu fazer de 5 a 6 vendas no mês. Imagina, com investimento de 450. Que assim, para quem é da área, sabe que é um investimento muito baixo para realizar a venda. E a gente já conseguiu realizar a venda. Então, a Patrícia, minha sócia, fala, a gente faz um milagre, né? Porque no marketing não tem milagre, mas aqui na Pimentas a gente tenta fazer com que o cliente invista o mínimo possível e ainda assim tenha resultado. Mas o que ele tem que querer é estar disposto e ter essa mentalidade de crescimento. Uau! Uau, uau, uau! Luana, complementando aí a Stephanie, que, poxa, já deu uma aula pra gente. Tudo começa como aquilo que eu falei antes. Para você crescer negócios, você precisa abrir mão das velhas práticas e abrir a sua mente para a oportunidade de novas ideias, novas formas de pensar e novas formas de agir. Como que um grande empresário pensa? O pequeno empresário pensa assim, R$300, R$400 é custo. Custo é tudo aquilo que não vai gerar um retorno. Eu já falei, tem gente que fala assim, ai, Camila, R$50, R$100 é muito? Eu falei, pô, se for R$100 para não ter retorno nenhum, é um absurdo, caríssimo. Agora, se eu invisto R$100 e me gera R$1.000 de retorno, é 10 vezes o valor investido. Poxa, eu vou querer investir 1 milhão, porque eu vou ter um retorno de 10 milhões. Não importa, 1 milhão é muito ou pouco? Depende. Se me der um retorno de 10 milhões, ficou muito pouco, ficou 10%. Agora, se eu botar 1 milhão e não me gerar retorno nenhum, poxa, eu perdi 1 milhão. Então, o grande empresário, ele pensa justamente nisso. Ele pensa assim, quanto vai me gerar de retorno? O que eu tenho hoje de possibilidade, ok, eu tenho um teto, mas o quanto isso vai me gerar de retorno? Entende? E outra coisa, quando a gente fala de marketing, a gente pensa muito na área de vendas e de como que a gente vai comunicar com o cliente lá de fora. Mas posso te dizer uma coisa? Existe uma coisa chamada marketing estratégico, que é antes da gente chegar até o cliente final. É como a gente pensa o nosso negócio. E se tem uma coisa que faz a gente continuar muito pequeno, é a gente acreditar que nós somos os únicos bons e capazes de fazer tudo aquilo dentro de uma empresa. O que a Stephanie teve a virada de chave, que pelo que eu entendi, né, Stephanie, quando você recebeu a mentoria da Kênia, foi o seguinte, olha, eu preciso ter foco no meu negócio e eu preciso entender que eu não vou fazer tudo. Eu preciso de pessoas trabalhando para mim, porque eu só tenho uma quantidade de tempo limitada. Você não tem mais que 24 horas num dia.
Você não tem mais do que a quantidade de energia que você tem. Você não tem... Você só dá conta de fazer uma quantidade de coisa numa determinada quantidade de tempo. Mas, por outro lado, quando você coloca outras pessoas para trabalhar contigo, você consegue multiplicar a sua capacidade de produção e operação. Então, essas pessoas se tornam como se fossem suas mãos, sua boca, seus olhos. Muita gente produzindo para o mesmo resultado. Isso é uma estratégia, inclusive, de marketing dentro da sua empresa. É uma estratégia. Então, a gente precisa pensar nisso para conseguir crescer negócios, né? Exatamente. Até a parte do marketing mesmo. Por exemplo, eu estava conversando esses dias, a gente tem clientes que a gente faz o gerenciamento da rede social dele. Aí ele fala, eu também posso postar na minha rede social? Aí eu falo, deve, porque é o cliente que está ali do outro lado do celular, ele gosta de ver com quem ele está falando, quem é que vai receber ele quando ele for fazer o pedido, quem que vai atender o telefone, e sim que não é um monte de robô, né? Querendo ou não, eu falo que o ser humano ele é muito carente, as pessoas elas gostam de ter atenção, né? Então, quando a gente consegue verbalizar isso e levar o marketing, tornar o marketing da empresa de forma humanizada, você constrói um relacionamento. E hoje, os negócios que eles estão durando são os negócios que têm relacionamento. É aquele cliente que ele consegue conversar com você, olha, Stephanie, esse mês foi muito ruim, o que que eu posso melhorar? Ah, vê alguma coisa para mim. E do mesmo jeito, o meu cliente com o cliente final dele. O cliente dele vai lá comprar e fala, olha, meu esposo está doente. Esse mês, por exemplo, de gás, entrou o Matheus aí, que é um cliente nosso de gás. O entregador vai levar o gás, a pessoa conversa, esse mês o gás durou menos porque eu tive que cozinhar mais em casa. E conversa ali, desenvolve um diálogo com o entregador. E aí no próximo mês ele vai querer que vá o mesmo entregador. E aí quando é Natal ele vai dar um presente para o entregador, porque ele se identificou com aquele entregador. Então hoje a gente vive o mundo, principalmente no marketing nas empresas, das relações. E aí as empresas, geralmente a maioria dos empresários, eles não entendem isso. Então a pessoa entra em contato, você não pega um contato do seu cliente, você não manda uma mensagem perguntando como o seu cliente está, se ele gostou, se teve algum problema. Então acaba que vai gerando uma série de situações. E aí quando chega ali, por exemplo, no marketing, a da pessoa, ela fala, eu já sei fazer tudo na minha empresa. Eu mesmo tiro foto, eu posto, eu coloco aqui, só que aí também ele tá ali cozinhando, ele tá atendendo o telefone, ele não tem foco, as coisas é feitas tudo pela metade e ele não consegue ter sucesso em nenhum. Se você vai olhar o Google dele, tem reclamação de atendimento. Se você vai olhar o Instagram dele, tá horroroso, que era para despertar um paladar, para ser bonito, para despertar interesse de comer, tá dando repulsa, e aí fica tudo um bololô e a pessoa se perde ali no meio do caminho. A falta de foco então total, é muito importante, né? Eu sempre falo pro meu cliente, eu falo, olha, foca no que você é bom. O seu melhor aqui dentro da sua empresa é o atendimento, então faz o atendimento. O seu melhor aqui na empresa é a cozinha, então vai para a cozinha e contrata alguém muito bom de atendimento. Ah, eu não posso contratar, então vai fazer um curso de especialização e aprende a tratar o seu cliente. Porque também não adianta a gente fazer o marketing, todo o empenho, mandar a pessoa para a loja e quando chega na loja o cliente não compra por causa de algum impeditivo. Então a gente tem que deixar tudo redondo e alinhado. E aí acaba que eu acho que outro diferencial da Pimentas é essa consultoria que a gente consegue oferecer para o cliente. Semana passada mesmo eu fiz uma reunião com um cliente online e eu compartilhando a tela com ele, eu falei, nossa, esse seu feed está horroroso. A gente fez as fotos tão bonitas. Olha aqui as fotos que a gente postou, tanto que está despertando interesse. Agora, olha essa foto que você postou, parece que está sujo e o local não é sujo. E ele arregalou um olho desse tamanho. Aí eu falei, me desculpa, mas desse jeito aqui as pessoas não vão querer vir comprar de você mesmo, não. Ou você pode continuar fazendo, mas você vai fazer direito. Ou então você não faz, deixa só a gente fazer. Aí ele, não, tudo bem, tudo bem. Então, essa liberdade, entendeu? Sim, tem que ser dito, né? É pro bem das pessoas, é pro bem das E eu pessoas. falo mesmo, eles falam que eu sou muito braba. Aí eu não sou braba, mas eu cobro. Aí eu falo pra eles, olha como é difícil, vocês me contratam, me pagam pra trabalhar pra vocês e eu que cobro vocês. Mas essa é a grande sacada. Ó, você que tá aí, escuta bem o que ela acabou de falar. E essa é a mentalidade de um grande empresário, viu? Quando você contrata pessoas, sejam pessoas para trabalhar para você dentro da sua empresa, CLT, ou você contrata prestadores de serviço, não é para você dizer para eles o que eles devem fazer.
é para essas pessoas que sabem muito mais do que você, aquilo que você não sabe, que você não é bom, para que eles te digam o que você deve fazer. Hoje eu contrato, eu vou até falar, Stephanie, em marketing, eu sou muito boa em marketing estratégico, eu tenho essa visão de estratégia de negócio. Mas o digital, tráfego, como vai botar no Google, essas especificidades eu não sou boa. Eu contrato pessoas que são muito boas. E aí elas viram pra mim e falam assim, Camila, você tem que fazer assim, você tem que usar esse argumento, você tem que colocar o vídeo nessa forma. É para isso que elas têm que estar. Porque você já imaginou se eu tiver que parar, igual você falou, se eu sou muito boa no ensino, algo que eu sou muito bom, é visão estratégica de negócios e o ensino. Eu sou muito boa em ensino, eu vou ter que parar de fazer aquilo que eu sou boa para começar a estudar aquilo que eu não sou boa e que tem gente que já tá 10 anos estudando. Uma pessoa que já tá 10 anos fazendo aquilo que eu nunca fiz, poxa, para eu saber o que ela sabe hoje, eu vou ter que estudar 10 anos. Né? Daqui 10 anos eu vou saber o que ela sabe hoje. Então, essa é a grande sacada da gente delegar, da gente terceirizar. Né? Agora, Stephanie, eu tô com uma dúvida seguinte. Quais seriam hoje? Eu tenho, vamos supor, a gente acabou de abrir um negócio, alguém tá aí ouvindo a gente, acabou de abrir um negócio, ou ainda é pequeno e não sabe de marketing, não sabe o que fazer. Quais são as primeiras dicas, os primeiros passos que essas pessoas podem dar para começar a se posicionar, para começar a aparecer, para começar a se organizar para fazer o marketing da empresa delas? O que você recomenda? Perfeito. Aí eu vou falar igual quando eu falo com clientes, né? Como se você fosse um cliente. O primeiro momento, a gente tem que entender qual é o papel de cada ferramenta que a gente tem disponível. Porque, geralmente, tem empresas de marketing, infelizmente, que ainda vendem as redes sociais como algo milagroso. E a gente sabe que o Instagram e o Facebook, ele é uma rede social. O que é social? Sociabilidade, relacionamento. Então, o Instagram e o Facebook, ele não foi feito para ser um canal de venda. Ele foi feito para ser um canal de relacionamento. Então, o que é relacionamento? É eu conversar com o meu cliente, mostrar ali que eu tenho o que ele precisa, que quando ele precisar eu estou à disposição dele. Mostrar para ele o que eu posso atender, para quem da família dele eu posso ajudar. Eu posso mostrar ali para ele que eu estou disponível, que quando ele quiser conversar, eu estou ali para conversar com ele. Por exemplo, eu preciso de uma dica de... Deixa eu pensar aqui alguma coisa, por exemplo... Eu preciso de um restaurante na Asa Sul. E aí esse restaurante ele tem que vender hambúrguer vegano. E aí eu sou vegana e eu quero comer comida vegana, mas hoje eu quero um hambúrguer. Cara, se você tem uma rede social que você vende um hambúrguer vegano, primeiro, se você tem uma empresa que vende um hambúrguer vegano, vamos levar isso para a rede social? Vamos verbalizar lá dentro do Instagram e do Facebook que o seu negócio tem um hambúrguer vegano? Porque é um diferencial. Então, sempre eu gosto de extrair o diferencial daquela empresa e deixar isso muito bem ali na bio. Beleza, vamos colocar a cidade que eu atendo? Porque se eu moro na Asa Sul e ela na Asa Sul, é muito propício de eu pedir dele. Que é uma coisa que quando eu quiser comer, eu sei que vai estar ali, que atinge o meu raio. E não que eu vou ter que ir lá, mandar uma mensagem, perguntar onde que atende. Tem pessoas que têm preguiça disso. Aí, ok. Agora, vamos postar o hambúrguer vegano? Como é o processo? Como é feito? Vamos postar um feedback de quem comeu o hambúrguer vegano? Porque isso é uma prova social. Então, eu estou validando que eu vendo e que é gostoso, que quem come gosta. Ok. Agora, vamos mostrar para a pessoa, para todo mundo que está ali naquela região da Asa Sul e que gosta de comida vegana, que eu existo e que eu tenho tudo isso. E aí a gente consegue fazer isso ali dentro da rede social de forma orgânica. Por exemplo, eu posso pegar um restaurante de um concorrente que tem um Instagram e que também tem comida vegana e começar a interagir com os seguidores dele para me aparecer para essa pessoa. Então, tudo isso eu estou fazendo de forma orgânica, mas exige tempo. Então, o que eu falo? São os relacionamentos, conversar, exatamente. Se apresentar. Por exemplo, quem tem dinheiro paga para colher o resultado mais rápido e não demanda tanto tempo. Quem não tem dinheiro precisa ter tempo. Eu sempre falo isso para o meu cliente. Não tem nenhum problema. Se você tiver zero verba de marketing, você consegue fazer marketing orgânico, mas você tem que ter tempo e pagar para isso. Aí a gente começa a interagir com essa pessoa. Mostra ali, olha, existe tal a empresa que faz isso, isso e isso. Ok. Aí o que a gente faz? Vamos colocar essa empresa dentro do Google, que é uma ferramenta gratuita? Vamos informar lá que eu existo e que eu vendo um hambúrguer vegano? E aí é outro canal de venda.
Ah, agora eu tô com tempo, eu vou entrar dentro dos grupos de comida vegana de Brasília, de veganos de Brasília, porque, olha, gente, eu não sei se vocês sabem, mas o Facebook é uma ferramenta poderosíssima. Lá dentro tem os grupos, e tem grupo de tudo. Olha, é muito engraçado. Eu sigo um grupo que é de pessoas mortas, os meus gostos, né? E aí nesse grupo tem as pessoas que morrem, aí o povo começa a contar as causas da morte, eu adoro. Meu namorado fala que tenho um pouco de psicopatia. Como assim? Peraí, deixa eu ver se eu só entendi. Um grupo de pessoas mortas, mas as pessoas que estão lá dentro falam de quem morreu. Isso, de contar a história. Então, por exemplo, de tudo. Aí, por exemplo, teve um feminicídio. Aí, tipo, cara, passa na TV, teve um feminicídio. Aí você não sabe de que a pessoa morreu. Aí você pode ir lá dentro desse grupo que vai ter lá o relato contando. Tipo a fofoca do que foi. Aí depois contar o desvendar do caso e tudo. Então tem grupo de tudo. Tem grupo de pessoas que gostavam do Orkut. E do mesmo jeito tem grupos de moradores das cidades satélites, tem grupos de empresários, grupos de empreendedores, tem grupos de pessoas veganas, pessoas vegetarianas, grupo de tudo. Então o seu perfil de cliente vai ter um grupo para ele lá dentro. Se você consegue entrar dentro desse grupo do Facebook, aí é onde as pessoas erram. O que é? Elas entram lá dentro e começam a postar um monte de propaganda. Elas nem se apresentaram. Elas nem se mostraram disponíveis. Então, por exemplo, eu entrei dentro do grupo de pessoas veganas, eu vou lá e a pessoa vai falar: oi, tudo bem? Alguém sabe onde vende comida vegana aqui em Brasília? Olha, eu conheço alguns, mas tem um hambúrguer muito bom lá no fulano de tal. Oi, travou. Oi, já voltou. Travou. Então, por exemplo, tem um hambúrguer tal que é maravilhoso, xxx. Aí a pessoa fala assim, por exemplo, aí vai e pede alguma dica relacionada, nada a ver com o meu negócio, mas que eu entendo e sei responder. Você vai lá e responde. Conforme você vai interagindo dentro desses grupos do Facebook, as pessoas começam a te notar. Por quê? Porque tudo que você posta começa a ter mais relevância, porque querendo ou não, a máquina é um robô, né? A ferramenta é um robô. Então, por exemplo, alguém postou alguma coisa, eu comentei, vai meu comentário lá pra cima. Então, quem entrar na página já vai me ver. E as pessoas começam a assimilar o seu rosto, uma contribuição que você dá e tudo mais. Depois de um tempo que você já está contribuindo nesse grupo, aí você, olha, gente, eu quero pedir licença para divulgar o meu negócio. O meu negócio é disso, disso, disso e disso. E aí as pessoas já vão estar entrosadas com você, você já vai ter construído essa relação. E aí as pessoas vão comentar, nem que seja por camaradagem, e aí a sua entrega vai ser muito melhor. Entendeu? Então, acho que a grande sacada, Stephanie, uma das coisas que eu falo demais, a gente gosta de comprar, a boa parte das pessoas ama comprar, é muito bom comprar, né? Você vai lá, vai no restaurante, compra, vai comprar roupa, vai comprar um carro, vai comprar o que você quiser. Comprar é muito bom. Mas as pessoas não gostam muito dos vendedores, porque o vendedor tem essa característica de ficar empurrando as coisas, de sempre falar dele, ele, e a gente fica meio assim, pô, tá, beleza, mas e o que eu quero, né? Eu entendo que a gente tem a tendência de comprar de quem a gente gosta, né? A gente compra de quem a gente gosta. Tanto é que eu tenho uma amiga super vendedora. Ela foi vendedora de concessionários de alto padrão por muitos anos. E ela falava que às vezes chegava cliente lá, ela fazia justamente esse atendimento de virar e falar assim, entendia a necessidade da pessoa, perguntava se tinha família, olha só, começava a perguntar, e como que é, e seus filhos, estudam onde, o que vocês fazem, as férias como são e tal. E com isso ela ia entendendo as necessidades das pessoas, como que era, a família tinha quantas pessoas, para onde eles costumavam viajar, será que levavam muitas malas? Ela oferecia o carro conforme a necessidade daquelas pessoas. Tinha gente que virava para ela e falava assim, fulana, eu vou te falar um negócio. Eu fui em outro lugar que me fizeram uma oferta incrível, porque carro tem muita oferta de muitos benefícios, às vezes alguns descontos, e acaba que você pode escolher isso, né? Por essa opção. E falaram já para ela, as condições de vocês não são as melhores, mas por causa do seu atendimento, por você ter se interessado por mim, eu vou comprar de você. Então, dito isso, tudo isso que você mostrou, porque eu acho que o grande desafio nosso é, poxa, é muito fácil a gente fazer isso no 1 a 1, mas como é que a gente faz no digital, sendo que eu nem conheço a pessoa do outro lado, nem conheço ela, não sei as necessidades, ela não tá vendo a minha cara.
quando a gente escreve, às vezes o que a gente escreve não sai o nosso... Às vezes não sai o nosso tom de voz, sei lá o que a pessoa vai interpretar, como que a gente se relaciona. E tá aí a grande sacada, servindo as pessoas, sendo relevante para as pessoas, se relacionando com as pessoas, né? A Daiane escreveu aqui, ó, o que mais prova que o relacionamento com o cliente é real e sincero é o fato da live ter vários clientes da Pimentas. Uhul! Sejam bem-vindos, meus queridos. E é real. A gente conhece a Stephanie e sabe que tudo isso que ela faz, ela pratica. Então, sensacional, minha amiga. E depois desse relacionamento e você conseguir começar a compartilhar o seu negócio, o que você faz? Então, aí a gente incluiu ali o cliente nos principais canais, né? Aí ele tem a opção, por exemplo, ou ele vai aprender e fazer, ou ele vai delegar, vai pagar para fazer, né? Então, assim, é o que eu falo. Hoje em dia, infelizmente, porta aberta não é mais garantia de cliente, né, Camila? Ainda mais depois agora da pandemia, tudo que a gente passou. Um fato curioso, eu viajei para São Paulo no mês passado, e aí eu fui lá pro Brás, porque eu sou muambeira, amo muambar, perambular e tudo, amo. Aí eu fui pro Brás 3 horas da manhã para comprar coisa. Aí fiquei até meio-dia rodando lá. Aí eu peguei e comecei a conversar, né? Porque eu gosto de conversar, eu tava sozinha, aí comecei a conversar com o povo na rua, com os ambulantes, que vende ali na rua, com o pessoal lá dentro dos boxes, das galerias. Aí um cara que eu conversei, a gente começou a perguntar, eu até perguntei, porque eu nunca converso sobre política, religião, essas coisas, eu não gosto mesmo, não gosto. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, e aqui em São Paulo, como é que é o Dória, por exemplo? Aí ele falou, o Dória aqui é o diabo. Aí eu falei, sério? Aí ele falou assim, minha filha, na época da pandemia, ele veio, fechou tudo. Só que não bastasse ele fechar, os comerciantes ficaram vendendo online. Aí o que era o certo, né? Aí o que os comerciantes faziam? Iam lá no Brás, abria a loja, pegava a mercadoria, separava para poder mandar pelo correio. Aí diz que o Dória soldou as portas. Aí não tinha como o pessoal pegar a mercadoria. Aí quem abrisse a solda, ele estava multando. Aí disse que era tipo 12, 15 mil a multa, era muito dinheiro. Aí ele pegou e disse que Aí ele pegou e falou, muita gente faliu. Tipo, na rua que eu moro, assim, é uma rua de restaurantes. Ele falou, tinha uns 15, só sobrou 3. Aí disse que teve gente que se matou, não sei o quê. Então, assim, a gente ainda estamos passando, atravessando isso, mas agora já melhorou um pouco mais. Mas a gente passou ali, como eu falo, pelo deserto, né? E aí a gente teve que se reinventar. E aí o que acontece? Aí ele falou, agora o meu tio teve uma sacada boa. Ele tinha uma loja de roupa e ele focou em um produto só, que era o jeans, e começou a revender em grande quantidade. E aí, como tinha muita gente desempregada, ele contratou uma galera pagando menos para trabalhar na fábrica, para produzir o jeans. Então essa galera ficou feliz porque estava desempregada e foi trabalhar. E aí ele começou a vender em grande escala. Ele falou, meu tio tá milionário, ficou riquíssimo. Então, assim, acaba que a gente tem que saber lidar com a situação. O que aconteceu na Pimentas? Na pandemia, quando iniciou em março do ano passado, vários clientes que eram mensal pediu para pausar, porque estava fechado, não tinha sentido fazer tráfego. O que eu comecei a fazer? Vender logomarca e arte para os outros clientes que queriam incluir no digital e não tinha nada. Então, eu diminuí meu ticket médio, mas aumentei a quantidade de clientes. Com isso, eu mantive o faturamento. Com isso, eu mantive o faturamento estável. Eu tô dentro da loja da cliente, estão me pedindo para falar mais baixo. Aí, o que acontece? Então, a gente tem que ver. Aí também não é o que eu falo. Não adianta você estar em todos os canais e não dar conta de manter todos. Então, você tem que ver o que pode te dar um melhor resultado e focar naquilo. Então, assim, eu sempre indico o Instagram e Facebook como vitrine e relacionamento e Google como canal direto de venda. E aí você ia ali, ó. Aí tem várias ferramentas gratuitas que você pode. Então, por exemplo, o cliente te visitou, mas não comprou. Pega o telefone desse cliente, vamos manter um relacionamento com ele. Fez uma promoção, manda para ele. Tem uma dica, manda para ele. Vai ter uma Black Friday, manda, é uma oportunidade de compra. Aí você consegue utilizar, por exemplo, o WhatsApp Business, que é outra ferramenta gratuita, como um CRM. O que é um CRM? É um controle, né, de venda inicial, durante e depois. Então, ali dentro do WhatsApp Business, a gente consegue
trabalhar etiquetas. O que que são etiquetas, por exemplo? É você colocar quem é novo cliente, quem é cliente mensal, quem te chamou e não comprou. Você consegue organizar tudo isso. Lá dentro do WhatsApp você consegue pôr lista de transmissão, você consegue criar grupos. Aí você leva ali para o Google, pede para o cliente te avaliar dentro do Google, com isso você vai ter mais visibilidade. Tudo isso de forma orgânica. Na rede social, você utiliza uma localização aonde está o seu perfil de cliente. Na hashtag, você usa uma hashtag que o seu cliente vai procurar e te encontre. Então, o que que falta? Conhecimento. Se você consegue ter tempo e consegue investir em conhecimento, eu posso te ensinar. E você vai levar. Se você consegue ter uma verba de marketing, vamos pagar que o resultado é mais rápido. Aí é assim. Show. Minha amiga, você falou aí de São Paulo, Renatinho, que tá aqui, ele falou, ele mora lá em São Paulo agora, disse que deu uma briga danada aqui em São Paulo, que foi F, né? Gente, deixa eu te falar, e tem aqui um outro comentário da Jana de Suculentas. Sou colecionadora de suculentas, desejo muito vender pelo Instagram, mas não tenho coragem por medo de não dar certo e ficar frustrada. Ó, pessoal, Jana, Renatinho, Icônica, a Raquelzinha que entrou, obrigada aí pela participação, tá? Por vocês estarem entrando e participando com a gente. Gente, vamos lá. Antes mesmo da gente seguir a parte técnica, a Stephanie está trazendo para a gente aqui várias dicas de como você botar em prática. A Stephanie contou de pessoas, né, Stephanie, que, poxa, surtaram nesse momento. Muita gente durante a pandemia, na época lá, né, que eu estava à frente dos 300, teve gente sabendo o que estava acontecendo com alguns dos empresários. Teve gente que teve crise de pânico, teve gente que surtou, teve gente que entrou numa depressão profunda. Não só os empresários, mas os colaboradores. E até esse medo aqui de não dar certo e ficar frustrada. Tudo isso, gente, é gerenciamento de emoções. Deixa eu falar um negócio para você. Nada é mais importante do que você mesmo. O seu negócio não é mais importante do que você. A opinião que as pessoas têm ao seu respeito não é mais importante do que quem você é. Então, uma das coisas que eu trabalho, que aí já vem para a parte do meu trabalho, que eu quero contribuir muito com vocês, é o seguinte: para você crescer o seu negócio, para você realmente vencer nesse jogo, porque o negócio é nada mais é do que um jogo, né? Um jogo em que a gente oferta, que a gente dá os nossos produtos, os nossos serviços para as pessoas, aquele que é nosso melhor para as pessoas, e elas veem valor naquilo e elas falam assim, poxa, isso faz sentido para mim. Seja as suculentas, seja o marketing que é para divulgar os meus produtos e serviços, isso faz sentido para mim, eu vejo valor nisso. E as pessoas vão lá e entregam um dinheiro para você, porque dinheiro é símbolo de valor. Mas deixa eu te falar, nada disso é mais importante do que a sua própria vida, de quem você é. Porque pode ser que o negócio de suculentas não dê certo, pode ser que o negócio de marketing não dê certo, pode ser que a empresa que você tenha não dê certo. Mas não significa que você não é uma pessoa que vai dar certo, tá bom? Por que que eu tô falando isso, gente? Não tem como você crescer se você não entender o seu valor próprio. Porque uma pessoa de valor, entenda uma coisa, quem tem a identidade como uma pessoa de valor, se eu me vejo como uma pessoa de valor, eu vou agir como uma pessoa de valor. Eu vou dar o meu melhor, eu vou respeitar o próximo, eu vou respeitar a mim mesma, eu vou respeitar o meu negócio, eu vou fazer os melhores produtos e serviços, porque eu tenho valor aquilo que eu produzo, porque eu sou uma pessoa de valor. E quais são os resultados de uma pessoa de valor, que faz algo de valor? É ter valor. Então você acaba ganhando dinheiro. Só que se você olhar para si mesmo e falar assim, eu não sou tão bom assim, eu não tenho tanto valor assim. Uma pessoa que não se vê como tão boa assim ou que não se vê como uma pessoa de valor, como que ela age? Como uma pessoa que não tem valor. E quais são os resultados? Os de uma pessoa que age como quem não tem valor. Então eu quero que você entenda, de uma vez por todas, que você é uma pessoa de valor, que se você não está conseguindo os resultados que você deseja, é porque você ainda não sabe de coisas que vão te ajudar a chegar no próximo nível, mas que você é perfeitamente capaz de aprender. Você aprendeu, quando você era bebê, a engatinhar, continuar avançando, você aprendeu a andar, você depois aprendeu a correr, provavelmente já sabe andar de bicicleta, tem gente que sabe nadar, e você aprendeu uma série de questões que antes você não sabia. Então, hoje existem outras habilidades, conhecimentos que você também pode aprender e que vão te gerar outros resultados. E é tudo um processo.
um processo. Tudo que está acontecendo hoje conosco no mundo está trazendo, são pressões, são adversidades que estão falando o seguinte: vocês vão precisar aprender coisas novas. Então, ao invés de você jogar tudo pro alto e desistir, e essa é a minha maior preocupação com você, porque não importa se você não tem dinheiro, não importa se o seu negócio não deu certo, mas me importa que você, como pessoa, dê certo, tá bom? Você. Então, assim, a gente está aqui realmente querendo contribuir para te ajudar a fazer dar certo com algumas alternativas. Então, ao invés de você desistir de tudo, jogar pro alto, às vezes a gente fica cansado, né? Quando a gente tá cansado, a gente descansa. Desistir não é a solução. Cansado, descanse, tá bom? Esteja perto de pessoas que estão dando certo para você aprender com elas. Beleza? A Stephanie falou, poxa, começou todo mundo dos fixos a parar. O que eu vou fazer? Vou desistir? Não. Eu vou buscar uma alternativa que dê certo. Então, essa é a solução, tá bom? É você mudar esse foco. Até porque, até mesmo para realizar a venda, um dos princípios da venda é você ter segurança do que você vende, para você levar isso para o seu cliente. Senão, se você não tem conhecimento, não consegue passar segurança para o seu cliente, você não vai conseguir vender. Então, muitas pessoas falam, eu tenho um negócio, mas a pessoa vem aqui, mas não compra. Por quê? Tem alguma coisa aí que está impedindo. Pode ser ali durante o processo da venda você não conseguiu passar o conhecimento que você tem, ou você não conseguiu passar a segurança. Então, tudo isso é muito importante, é poder decisivo de venda e de compra, né? Então, por exemplo, a Daiane até comentou aqui, que eu gostei muito, ela colocou assim, eu amo suculentas. Acho que todo negócio tem seu público. E realmente, se as pessoas compram suculentas no supermercado, se as pessoas vão em grandes mercados comprar, por exemplo, centros, comprar suculentas, por que a pessoa não vai comprar pela internet no comodismo dentro de casa? Eu trago um dado que é muito legal, que eu peguei no Sebrae, foi ano retrasado, em ano passado, em 2020. Ano passado, no início de março, teve um evento no Sebrae, eu gosto muito do Sebrae. E aí eu sempre participo de eventos, tudo que tem deles eu vou. Aí eles fizeram um material para falar sobre o evento mundial que acontece nos Estados Unidos todo ano. Que é, eu esqueci o nome, mas é uma feira dos grandes lojistas. Por exemplo, a Amazon, empresas grandes mesmo. Só que é do mundo todo. Por exemplo, se fosse aqui, seria Casas Bahia, Magazine Luiza, tudo. E aí acontece esse evento todo ano. Aí, nesse evento... Peraí. Acho que eu vou desligar rapidinho. Peraí, câmera. Vai lá. Aí, o que acontece? Eles pegaram e trouxeram os dados, né? Que eles falaram que em 2019 foi o primeiro ano que os Estados Unidos bateu a venda no online do físico. Então, em 2019, os Estados Unidos conseguiu vender em valor de dinheiro mais no online do que no físico. E aí, a estimativa esperada para o Brasil era que em até 2 anos a gente batesse essa margem. Aí, o que aconteceu? Logo em seguida, a pandemia. E aí, as pessoas realmente começaram a comprar online, porque elas não tinham como comprar na rua. Então, os supermercados começaram a vender online, tudo era online. E aí, mesmo quem tinha medo, se viu na necessidade de comprar online. E a gente está conseguindo mudar uma cultura, ainda que tenha muita fraude, golpe e tudo mais, que geralmente é o que impede as pessoas de comprarem, as pessoas estão mudando essa cultura. E aí, aqui no Brasil, ano passado, teve um aumento de quase 60% de venda online. Então, foi muito bom. E aí, o que as pessoas não entendem? Que se eu tenho um negócio e eu consigo vender ele no presencial, por que não levar ele para o online e ter um alcance maior? Então, por exemplo, essas suculentas, se eu consigo garantir para o meu cliente final que ela vai chegar lá com qualidade, vai chegar ali viva ainda, perfeita, por que não vender? Por que eu vou fazer a pessoa se deslocar da casa dela para poder ir lá comprar no mercado, sendo que ela pode receber no conforto da casa dela? Então, eu vejo que às vezes falta a gente ter essa mentalidade. Por exemplo, eu acho que eu já até falei isso numa outra live com você, mas eu gosto muito de falar. Quando eu entrego um panfleto para o cliente, quando você vai panfletar, tem 2 opções. Aqui você está enchendo o saco da pessoa, entregando um papel para ela, ou a mentalidade que eu tenho, que é qual? Quando eu levo um panfleto e entrego para a pessoa, primeiro,
eu estou conversando com ela, então eu estou dando oportunidade de comunicação para ela. Segundo, eu estou levando algo que ela pode vir a precisar em algum momento. Pode ser ali na hora que ela está precisando daquele produto ou serviço para comprar, ela ia ter que entrar na internet pesquisar ou ia ter que ligar até o local. Não, eu estou entregando de mão beijada na mão dela. Ou, se ela não precisa, alguém da família dela pode vir a precisar e ela já tem aquilo para oferecer para a família dela. Então, quando eu entrego um panfleto, eu tenho na minha cabeça que eu estou fazendo um favor para a pessoa. Se eu entrego um panfleto de um restaurante perto do horário do almoço, eu estou falando para ela, olha, você pode almoçar aqui, você nem vai ter o trabalho do tempo, que o tempo é valioso, de ter que pesquisar onde almoçar. Eu estou já falando que você pode almoçar nesse local. E que você ainda vai ter um cupom de desconto para conhecer a comida desse local. Então, tá quando a gente... pessoa, né? Exatamente. Estou poupando o tempo dela, tudo. Então, quando a gente vende algo, a gente tem que entender o que aquilo de bom vai agregar na vida da pessoa. O que aquilo vai trazer de sensação. Por exemplo, se eu vendo comida japonesa, o que quando a pessoa for comprar de minha comida japonesa, o que eu estou entregando para ela? Ah, eu estou entregando para ela um bilhetinho falando, desejando boas vibrações no dia dela, junto com a comida. Eu estou dando para ela ali uma sensação de prazer durante o dia dela. Vamos supor que a manhã dela foi agitada, ela acordou atrasada e tudo. Eu estou levando ali um prazer, ainda que momentâneo, da comida japonesa para ela, para melhorar o dia dela. E ela comprou, ela pagou, mas eu estou levando isso para ela. Então, é essas visões que a gente tem que trazer, entendeu? Para o negócio. Uau! Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: você pode se esquecer do que você vê, você pode se esquecer do que você ouviu, ou do que você ouve, mas você não se esquece de como as pessoas te fizeram sentir. Quando a gente, sei lá, às vezes tem um desentendimento com alguém, talvez você nem se lembre mais do que foi dito, do que aconteceu, mas você se lembra como a pessoa te fez sentir. Às vezes tem coisas que você nem se lembra do porquê que você gosta tanto da pessoa, mas você se lembra do como ela te fez sentir. Do mesmo jeito é a gente quando está servindo pessoas, né? As empresas são produtos e serviços, servir pessoas. Então nós estamos aqui, a grande sacada, imagina quando você tem esse entendimento de que o que você está fazendo é bom para as pessoas. O jeito que você vai fazer, o carinho com que você vai entregar, o amor, a dedicação, ela é de um jeito. Agora, quando a gente vai assim, ai, não sei se é tão bom, eu tô atrapalhando a pessoa, você já vai com uma outra forma. Tua comunicação é totalmente diferente. Então, a negativa já tá em você. Né? E por que a pessoa vai confiar em você se nem você tá confiando em você, né? Não faz sentido. Então, essa abordagem de você entender os benefícios, como que você agrega e tudo mais, ele é a primeira parte. E depois você vai entendendo o que é importante para as pessoas, do que elas gostam, porque o foco é elas. A gente está ali para servi-las, né? Para fazer o bem para elas. Então, como que elas vão se sentir? Achei uma sacada fenomenal, minha amiga. Sensacional. E, Stephanie, para concluir, minha amiga, o que você hoje, assim, se você fosse dar a principal dica para os negócios, assim, não deixe de fazer. Se for para fazer alguma coisa, o que é que seria? Que dica que você daria? Então, primeiro, entrar para o digital e, num segundo momento, estudar sobre atendimento. Show! Show! Gente, eu já falei no início dessa conteúdo gratuito dentro do Sebrae. Com a pandemia, várias instituições disponibilizaram cursos gratuitos também. Então, assim, ou você paga alguém para te ensinar ali na prática, ou então você disponibiliza de tempo e vai estudar para você não abrir um negócio e só esperar o cliente vir, que não dá certo. Gente, não existe mais separação. Não, tem que deixar isso claro. Não existe mais separação do universo físico para o universo digital. As duas coisas vão caminhar juntas. Ai, meu negócio é só no físico. Você precisa ter presença digital. Ah, ele tem aqui só no digital, mas a pessoa ela vai ter uma experiência física também. Ela vai ter uma experiência com ela mesma. Que tipo de produto ou serviço você vai entregar para ela? Nem que seja o conhecimento. Entende? Ela vai fazer uma aplicação na vida prática dela. Não existe mais essa separação. Se você não estiver no digital, você não está no mundo. Tá bom? Não vai ter mais essa separação. Perfeito. E o que eu daria de dica, Stephanie, para o pessoal aqui é busque
conhecimento. Ninguém vai falar assim um dia, nossa, gente, eu me arrependo de ter estudado, foi horrível, eu estudei demais, entendeu? Eu estudei e agora eu tô sabendo coisa demais. Não existe. E dentro desse processo do empreendedorismo, meus amigos, aprenda a conhecer a você mesmo, aprenda a conhecer quais são os seus desafios, seus medos, seus anseios, o que é que bloqueia você crescer. Porque muitas vezes você tem sim o conhecimento, você tem sim sabedoria de como fazer as coisas, mas você tem alguns bloqueios que são emocionais. São medos, são ansiedades, é o medo da rejeição, é o medo da frustração. Engraçado, a gente ficou muito sofisticado, né, Stephanie? A gente, quando cresceu, parece que ficou meio bobo. Quando a gente era criança, caía, fazia as coisas, a gente não se importava se a gente tivesse caído. A gente simplesmente chorava, levantava e ia de novo, até conseguir. Hoje a gente fica com medo dos outros ver a gente caindo, né? E daí, quem é que não cai? Só não cai quem não tá testando coisa nova. Só não erra quem não tá testando coisa nova. Todo dia, toda hora. Meu joelho é todo ralado. E por que no meio da rua, caiu mesmo. Que... Agora imagina no negócio. Agora, eu acho que uma pessoa que não conhece sua vida, né? Não conhece as suas lutas, não conhece seus sonhos. Por que a opinião dessas pessoas é tão importante para você? Sabe? Tenha convicção de quem você é, dos seus sonhos, que eles valem a pena, esses sonhos que vão ajudar você, sua família e as outras pessoas. Isso vale demais, então vale a pena você ir lá e né, Camila? Só vai saber se tentar. Então, se não tentar, não tem como. Né? E a frustração faz parte do processo, sim, mas a maturidade sua, o crescimento seu vai ser quando você lidar com essa frustração e vamos mais uma vez. Não tô falando que vai ser fácil. Não faço essa promessa porque não é mesmo. Mas vale a pena. Vale. Tá bom? Isso. Obrigada, Camila. Foi ótimo. Gente, que bom, a Rafaela. Amei essa live. Estava precisando ouvir isso hoje. Gente, foi minha filha, a Daiane falando aqui. Hudson, que bom te ver por aqui. Show de bola. Daiane participou pra caramba. Stephanie, obrigada também a você, viu, minha amiga? Obrigada por ter contribuído. Eu quero pôr só mais uma dica que eu não falei. Por favor, diga de ter foco. A gente precisa ter foco na vida. Em tudo que você for fazer, você tem que ter foco. Por exemplo, quando o meu pai, eu fui criada pelo meu pai e pela minha avó, eu e a minha irmã. E assim, meu pai, ele era muito exigente com a gente. Ele falava assim, eu quero que aonde você for, você seja a melhor. Ele sempre falou isso, assim, se você vai estudar e você gosta de português, então você vai ser a melhor em português. Se você quer ser não sei o quê, você vai ser melhor nisso. Não melhor do que ninguém, mas melhor no que você se prontificou a fazer. E hoje eu enxergo isso muito bem. Na época eu não concordava, eu falava, nossa, que absurdo, né? E tipo, hoje em dia não. Eu realmente enxergo isso, assim, o que você se prontificar a fazer... Escolhe uma coisa que você é bom. Eu sou bom em vender brigadeiro. Então, você vai ser a melhor vendedora de brigadeiro. O seu brigadeiro vai ser o mais gostoso. As pessoas vão esperar pelo horário de você passar para comer aquele brigadeiro. E aí, você vai atrás para fazer isso. Porque, assim, eu tenho uma amiga, ela está passando por uma situação muito difícil. Ela virou para mim e falou assim, essa semana... Ai, amiga, eu até mencionei você aqui em casa, porque você desde sempre falou que ia ser empresária e que ia ter uma empresa. E você foi atrás até você conseguir ter sua empresa. Isso quer dizer que um dia eu não possa quebrar? Não, posso quebrar. Mas isso quer dizer que eu não vou desistir, que eu lutei e fui atrás e trabalhei muito duro para isso acontecer. E todos os dias eu ainda trabalho muito duro para isso acontecer. Mas eu sei aonde eu quero chegar e eu comecei com pequenas metas. Então, eu comecei com uma meta de ter 10 clientes, tantos clientes, depois ter tantos colaboradores, depois tantos, e ir crescendo. E esse ano, depois de 3 anos, a gente conseguiu aumentar 9 vezes o faturamento da empresa em 3 anos. É uma meta muito agressiva, mas a gente conseguiu, né? É uma meta que parecia impossível, mas a gente foi colocando metas pequenas e correndo atrás para isso acontecer. E do mesmo jeito é na vida. A minha meta antes era ter uma filha, e aí Deus me deu uma filha. Até os 30 anos, e ela nasceu até os 30. Depois a minha meta era ter um filho adotivo, e Deus me presenteou com um filho adotivo. E assim, eu falo, Deus é muito bom para mim, mas isso não quer dizer que Deus não seja bom para você. Ele também pode ser bom para você. E ele é bom para todos.
mas você tem que ter pelo menos o olhar de enxergar isso. E você tem que fazer sua parte, porque as coisas não caem do céu. Então, estipule pequenas metas e vai atrás e tenha foco para isso, que aí você vai começar a colher. Não é do dia para a noite, mas acontece. Se não semear, não tem colheita, né? Isso. E aí é isso que aconteceu, assim, graças a Deus com tudo, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Hoje eu estou muito feliz e satisfeita, assim, de saber que a gente consegue atender tantas pessoas, trabalhar com tantas famílias, né? Sim. E aí é isso, mas assim, a gente tem pessoas que começam a vender uma coisa, aí, não sei se vai dar certo, aí vende outra, outra coisa, vende outra, e aí nada dá certo, a pessoa sempre tá ali voltando atrás, voltando, porque ela não conseguiu enxergar no que ela é boa e o que fazer para desenvolver o que ela é boa, então isso é muito importante. E a Camila trabalha isso muito bem, viu, gente? Os conteúdos dela eu recebo no privado. Ela consegue trabalhar, assim, essa linha de raciocínio que eu misturo tudo. A minha linha de raciocínio é toda misturada. A da Camila, não. É linha bonitinha, assim. Eu sou boa no ensino. Eu sou boa para ensinar, para trazer essas ideias. Minha amiga, mas perfeito, o que você falou, a sua história de vida é justamente o que você prega, né? O que você está falando. E o foco é dizer não. Não adianta o que você está falando, é a pessoa que vai para um lado, quando finalmente ela tá nadando, vai chegar na praia, ela desiste e fala assim, não, agora eu vou para outro lado. Aí ela começa a ir para outra praia, não chega nunca, ela não vê o resultado. Ah, não, vou para outra praia. E ela fica nadando em círculos, né? E aí quantos anos passam, né? Então o foco é dizer não para demais coisas que não tem a ver com aquilo que você quer fazer. E eu vou falar um negócio para vocês. Vai aparecer gente, vai aparecer situação falando que não vai dar certo. Vai ser gente que você ama, vai ser gente perto. Mas se você acredita, a gente ouve essa frase e fala assim, ai meu Deus, parece aquela frase de para-choque de caminhão, né? Não desista dos seus sonhos. É uma frase real, porque vai vir adversidade, vai vir dificuldade, né? Vai vir pessoas, vai vir gente conhecida, gente estranha, e você vai falar, não, eu não vou desistir. Então isso realmente é o foco, é você focar naquilo que você realmente quer, que você acredita. Tá bom? Minha amiga, obrigada demais da conta. Foi maravilhoso falar com você. Eu tenho certeza que quem esteve aqui recebeu muita coisa mesmo. Espero que para vocês também tenha sido muito bom, viu, pessoal? A Stephanie é muito querida. Tudo isso aqui que vocês viram dela é ela purinha. Purinha mesmo. É maravilhoso. Se você não a conhece, segue ela. Pimenta Divulgação, ela vive dando dicas. Se você ainda não tiver oportunidade, não tiver com os recursos hoje para fazer investimentos, ela traz muitos conteúdos para você ir aplicando, para você ir conhecendo. Você dá um upgrade no seu negócio, começa a fazer um investimento que vai trazendo resultados. Eu mesma já indiquei 250.427 pessoas para a Stephanie. E uma galera, creio que tem fechado, né? Tem gente que fecha, tem gente que não fecha. Mas segue ela, é recomendação minha aqui. Beleza? Obrigada, gente. Contem comigo, tá bom? Obrigada, Camila. A Rafaela colocou assim, agradecer a Rafaela por ter participado também. Ela colocou a meia live, estava precisando ouvir isso hoje. Eu fico muito feliz, viu, Rafa? E o Jovan falou assim, o Jová, top demais, parabéns às duas. E ele falou, como sempre digo, vaca não dá leite. A Jana falou, obrigada pelo aprendizado. Muito obrigada a todo mundo que interagiu, Paty, Daiane, Luana. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Salva aí, Camila. Tá.